Graças a Deus, nós queremos saudar a todos com a bendita paz que é em Cristo Jesus. Estamos aqui nesse momento para falarmos mais um pouquinho da palavra de Deus e vamos estar abordando um tema sobre o batismo nas águas. Nós sabemos que o batismo nas águas marca a iniciação do cristão na sua vida com Cristo. E nós vamos então, através desse vídeo, falar um pouquinho sobre a questão do batismo nas águas. Nós vamos tomar por base o texto que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 28, que diz assim: Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então veja bem, nós tomamos por pano de fundo esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que fala de quando o apóstolo Paulo ele esteve em Filipos e ali ele foi preso, e naquela noite que estavam na prisão, quando eles oravam, ele e Silas, clamavam e cantavam hinos a Deus. A Bíblia diz que um grande terremoto aconteceu, de maneira tal que as portas do cárcere se abriram. O carcereiro, que havia sido incumbido de guardar aqueles presos com a máxima segurança, vendo o que tinha acontecido, pensou em tirar a sua própria vida. E quando Paulo, vendo isso, clamou a ele, dizendo: Não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E aquele homem, tomado de um pavor, de um pânico, então ele se prostra diante dos apóstolos e faz uma pergunta dizendo: O que eu posso fazer para me salvar? O que eu devo fazer? Qual é a minha atitude? E o apóstolo Paulo então começa a fixar o seu sermão dizendo: Crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele homem então ele creu no Senhor Jesus Cristo, e após a sua conversão a Cristo, a Bíblia diz que ele recebeu eles em casa, o apóstolo anunciou a mensagem das boas novas para ele, para a sua família. Eles lavaram os vergões dos açoites que os discípulos tinham sofrido, e logo após, a mesma hora da noite, Paulo conduziu eles para serem batizados. E o carcereiro de Filipos e toda a sua casa foram batizados. O batismo é um estatuto da Igreja de Cristo. Quando o Senhor Jesus ele deu a ordem aos discípulos na grande comissão mundial, nós podemos ver que no capítulo 28, do versículo 18 ao 20 do Evangelho de Mateus, e eu quero ler com os irmãos aqui, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, nós sabemos que o batismo
é o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor ele ordenou a igreja, os discípulos, na sua grande comissão mundial, ele disse: olha, vão por todas as nações, fazendo o quê? Ensinando. Então, Jesus manda que eles fossem ensinar. E logo após o ensinamento, eles deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos diante de um mandamento, de uma ordenança, de uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. E a ordem que foi delegada à igreja é que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, quando uma pessoa se converte a Cristo, ela é conduzida para o batismo. E quando ela é conduzida para o batismo, esse deve ser feito conforme Jesus ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode ser realizado de outra maneira. Não pode ser usada outra expressão no ato do batismo. Porque esse é o mandamento que Jesus ordenou para nós. Esse é o mandamento que foi deixado para os líderes da igreja. Que a pessoa que uma vez for batizada, ela deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer outro batismo fora dessas expressões é uma heresia e diante de Deus não tem valor. É claro que o profeta João Batista, ele não usava essa expressão. O batismo que ele fazia era para arrependimento e ele batizava para a remissão dos pecados. Jesus foi se batizar com João Batista. E após Jesus se batizar e ter a sua iniciação no seu ministério terreno, ele vem fundamentando a sua igreja. E ele vem dando as suas ordenanças e os seus estatutos. E quando Jesus vai falar sobre o batismo, o que ele faz? Ele diz: olha, o batismo, quando vocês for realizar, façam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que Jesus, a Bíblia revela isso, o próprio profeta João Batista falou que Jesus era superior a ele, era maior a ele, estava acima dele, tanto que ele se opôs no ato do batismo de Jesus, falando que ele deveria ser batizado por Jesus. O que nós entendemos que deve ser observada a ordenança de Jesus, quando ele disse: batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para aqueles que se tornam defensores do batismo de Atos capítulo 2, quando lá está registrado que Pedro disse: olha, sejam batizados em nome de Jesus, a questão de Pedro é a mesma de João Batista. Por quê? Porque Jesus está acima, é superior de Pedro e superior de João Batista. Nós sabemos bem que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, aonde o seu autor, o evangelista Lucas, ele faz uma pesquisa detalhada e então ele passa a relatar os principais fatos que aconteceram. E pode-se haver ali uma forma de expressão distinta do que verdadeiramente aconteceu no ato que Pedro pronunciou aquelas palavras. Porém, o que nós queremos deixar claro? Que mesmo que Pedro tivesse proferido essas palavras, parafraseando em seu discurso, em sua pregação, é óbvio, é claro, que no momento do batismo, ele realizaria ou realizou
o batismo conforme Jesus ordenou, conforme Jesus deu a ordem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo da Igreja de Cristo. Esse é o batismo da verdadeira Igreja de Jesus. Não podemos nos deixar levar por interpretações, por textos aleatórios, de maneira nenhuma. O batismo é um estatuto da Igreja e a maior autoridade bíblica, que é Jesus, disse: vão por todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos ainda para a maneira de realizarmos o batismo, nós aprendemos que o batismo ele deve ser feito por imersão. Isso mesmo. Esse é o exemplo que a Bíblia nos dá. Quando uma pessoa vai se batizar, tal pessoa deve ser batizada por imersão, não por aspersão. A pessoa deve ser totalmente submersa nas águas, uma vez que o batismo simboliza o sepultamento de uma velha criatura e a ressurreição ou o nascimento de uma nova criatura. E onde deve ser feito esse batismo? Quando nós lemos a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, no versículo 16 e 17, diz assim, ó: e sendo Jesus batizado, Mateus capítulo 13, versículo 13, então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas se opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu lhes dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pois bem, veja aqui, Jesus chega aos seus 30 anos, e é o momento dele dar a sua iniciação ao seu ministério, tornar-se público, e ele então sai da Galiléia e vai até onde? A vez que ele vai até o Jordão, no deserto da Judéia, aonde João Batista estava batizando. É claro, Jesus ele se criou e anualmente ele subia a Jerusalém com os seus pais para levar as suas ofertas, os seus dízimos, para participarem das festas delegadas na nação de Israel. E quando Jesus ia, ele sabia dos tanques que tinham dentro de Jerusalém. O tanque de Betesda, o tanque de Siloé, e águas que a Bíblia nos mostra que foram até mesmo usadas para a operação de milagres. O tanque de Betesda, a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo descia, agitava a água e o primeiro que descia ali, tocasse naquela água, era curado. No tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, Jesus mandou que um cego se lavasse após ter untado seus olhos com lodo, e ele ficou curado. Os judeus tinham por costume tomar banhos de purificação nesses tanques. Mas Jesus, quando ele veio para se batizar, ele refuta, ele repudia as águas dos tanques e vai aonde? Vai até o rio, aonde tinha correntes de águas vivas,
e aonde João, também movido pelo Espírito, foi para realizar o seu batismo. Logo, nós entendemos aqui que o batismo de uma pessoa que se converte a Cristo, ao cristianismo, ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão em águas de rios. É isso que a Bíblia está nos ensinando. É dessa maneira que nós vemos Jesus sendo batizado e mandando fazer o batismo. Nunca você vai encontrar na Bíblia alguém descendo as águas do batismo em um tanque ou numa piscina. Não, você não vai encontrar. Para alguém que possa querer fazer referência ao batismo daquele eunuco que Filipe encontrou retornando para o seu país, o que ele disse ali? Eis aqui um lugar que tem água. Em algumas versões diz um pé de água, uma nascente, uma corrente, um lugar que tenha águas, mas não era um tanque, não era ali uma piscina. Então, nós olhando para a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, e Mateus capítulo 13, versículo 13 ao 16, nós podemos já aprender em primeiro plano que o batismo ele deve ser feito em águas de rios, como Jesus foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer batismo que fuja desses princípios está fora dos padrões que Cristo deixou para a igreja. Está totalmente fora daquilo que Jesus nos deu exemplo. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, e na epígrafe do capítulo, ou no versículo 1, como você preferir, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós cristãos, devemos ser imitadores de Cristo. E qual é o exemplo que Jesus nos deu? Jesus ele foi se batizar no rio, onde João Batista estava realizando o batismo. E depois, quando ele faz a grande comissão mundial e ele agora delega aos seus discípulos, para continuarem fazendo o ato que já era feito, porque o batismo de Pedro em Atos dos Apóstolos não foi o primeiro batismo a ser feito. A Bíblia diz que eles já faziam batismo. Tanto que os discípulos de João um dia foram questionar com João, dizendo que como poderia Jesus batizar mais gente do que próprio João Batista, que começou batizando. E João Batista disse: eu não falei que ele era antes de mim e veio depois de mim e era maior do que eu? Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, os discípulos fizeram vários batismos, sendo supervisionados por Jesus. E eu pergunto aqui, como era feito esse batismo? Será que Jesus disse para eles uma outra expressão diferente da que nós encontramos em Mateus 28, do 18 ao 20? É claro que não, porque em Jesus não há engano, em Jesus não há confusão. Então, eles fizeram esta prática do batismo conforme foram orientados pelo Mestre. E nós, seguidores de Cristo, devemos imitar ao Senhor Jesus e aos pais da igreja. Não podemos deixar que, por facilidades, por ser mais prático, realizar o batismo em tanques, em piscinas, isso venha nos levar a contrariar um princípio da igreja, um estatuto que Jesus deixou para nós observarmos. A pessoa, para ser batizada, irmãos, além de ser batizada em rios de água corrente, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ela precisa estar totalmente liberta do pecado. E isso aqui é algo muito importante para nós vermos nesse momento. Porque estamos vivendo uma época de crise na moralidade da igreja. E muitas pessoas não estão discernindo o que é ser cristão, o que é servir a Cristo. Muitas das pessoas não têm o discernimento, e quantos, no afã de ter ibope, ter mídia, ter fama, eles se preocupam tanto em levar quantidades e infelizmente arrastam às vezes multidões de pessoas para o batismo sem que elas entendam o que estão fazendo e sem que elas estejam preparadas para aquilo que vão fazer. A Bíblia nos ensina que a pessoa, para chegar até o batismo, ela precisa estar totalmente liberta do pecado. Totalmente liberta. Eu quero compartilhar com você um texto que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo de número 32 até o versículo de número 36. João, capítulo 8, versículo 32 até o 36, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, veja bem, nós já falamos que o batismo é o nascimento de uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Jesus está explicando aqui, e João registra esse ensinamento, no versículo 38 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar do pecado. Como Jesus ele colocou lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus ele diz assim: ide por todas as nações, pregando, ensinando. Então, antes da pessoa ser batizada, ela deve receber um ensinamento. E esse ensinamento está baseado na verdade que é a palavra de Deus. E na medida que ela ouvir, receber a revelação da palavra de Deus, ela vai ser liberta do pecado. Enquanto não houver libertação do pecado, ela não pode ser levada para o batismo. Por quê? Voltamos ao texto que nós lemos na abertura do estudo, no caso. O carcereiro de Filipos faz a pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? O que Paulo disse? Crê no Senhor Jesus Cristo. Como levar uma pessoa ao batismo se ela não crê na palavra? Como batizar uma pessoa se ela ainda não professa uma verdadeira fé cristã e não obedece às Escrituras Sagradas? Quantas das vezes, na ênfase de querer batizar, de querer ter quantidade dentro da igreja, as pessoas vêm e muitas das vezes é feito um apelo e levam as pessoas para o batismo sem discernir o que estão fazendo, descem as águas do batismo, mas não há uma mudança na sua vida.
O texto fala aqui que quando Jesus assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto fala que os homens assim, ó, somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos religiosos. Nós temos uma fé, mas eles não eram libertos. A questão não é a pessoa simplesmente estar na igreja, está vindo nos cultos, pode ser batizada. Não, não é esse o princípio que Jesus passa para nós. A pessoa tem que passar por um processo de libertação, de transformação na sua vida. Precisa abandonar o pecado. Precisa abandonar as coisas erradas. Porque se ela não abandonar, ela vai continuar sendo escrava do pecado. E Jesus disse que o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Então veja bem, se a pessoa se batizou, mas ela continua praticando atos pecaminosos, ela não foi liberta pela verdade, pela palavra. E se ela não foi liberta pela palavra, ela continua na condição de escravo. E se ela continua na condição de escravo, ela não vai morar para sempre na casa. Porque o filho fica na casa para sempre, o escravo não. Então a pessoa, para ser batizada, ela precisa estar liberta do pecado. Eu quero compartilhar com você um outro texto que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 1 até o versículo de número 11. Romanos 8, 1 até o 11, que diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então veja bem, no versículo de número 1 do capítulo 8 da carta que Paulo escreve aos Romanos, ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Paulo continua dando uma explicação aqui que aquele que está em Cristo, ele não pode mandar segundo a carne, porque a carne tem uma tendência ao pecado. Logo que para mim me batizar eu preciso estar em Cristo, ou seja, eu preciso me converter, ter fé no Senhor Jesus Cristo.
É isso que Paulo falou ao carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O segundo ponto é eu abandonar as obras da carne e passar a praticar as obras do Espírito. E que obras são essas? Quando eu leio a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 e 18, 19, 20 e 21, a Bíblia diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus. Então veja bem, como batizar uma pessoa que ainda não foi liberta das obras da carne? Está em Cristo, é verdade. Até creu, até colocou a sua fé em Jesus. Mas ela não passou pelo processo de libertação. Ela ainda pratica as obras da carne. Ela ainda não foi liberta desses tipos de pecados que ora nós apresentamos aqui. E se ela não está liberta, qual vai ser a eficácia de ser conduzida até as águas do batismo? Se nós entendemos que o batismo é o renascimento de uma nova criatura, essa pessoa, quando ela ser tirada das águas, qual é o caráter que ela vai ter? Ela vai continuar praticando as mesmas obras que praticava antes. E aí eu pergunto, de que valeu aquele ato? Até que ponto isso vai ser benéfico, benigno para essa pessoa? Nós, líderes, não podemos ser irresponsáveis. Não podemos levar uma pessoa e simplesmente dar um banho nela para poder termos um relatório pomposo para apresentar, que batizamos tantas almas no decorrer daquele ano. Não. O batismo tem que ser feito de uma forma consciente e responsável. Como que eu vou batizar uma pessoa se ela ainda não está apta, pronta para descer as águas do batismo? Quando a pessoa ela faz o ato de confissão no batismo, nós sabemos que é feita uma expiação, uma purificação espiritual. Os pecados daquela pessoa são aniquiladas naquele momento, são extraídas, abolidas, mediante o sacrifício de Jesus. Agora, aquela remissão ali adquirida vem pela graça, pela misericórdia de Deus. Agora, se tal pessoa que batizou-se, confessou a fé em Cristo, batizou-se, e ela continua dali para frente praticando o pecado, o que vai ser oferecido como expiação pelo pecado? Se uma vez já foi oferecido o sangue de Jesus. Logo, se essa pessoa pecar, após batizada, se faz necessário um novo derramamento de sangue para que ela venha a ter os seus pecados perdoados. E agora, de uma forma consciente, agora não está mais debaixo da graça, porque uma vez já foi oferecido o sacrifício. Ela vai ter que responder para receber o perdão. Ela vai ter que responder por aquele sangue que vai ter que ser vertido novamente
porque já foi vertido uma vez, então ela responderá pelo sangue do justo. Esta é a causa, irmãos, que muitas das vezes as pessoas se batizam de uma forma prematura, sem discernir o que estão fazendo, e a vida, em vez de ser uma melhora, passa a ser uma piora. Por quê? Porque fez sem discernir o que estava fazendo. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que creram, porém, que também abandonaram as obras da carne e passaram a viver sobre as obras do Espírito. A pessoa, quando vai se batizar, ela tem que estar consciente que ela vai ter que ter uma mudança de vida. Ela tem que ter essa consciência que dali para frente a vida dela vai mudar. Os seus hábitos vai mudar. As suas atitudes vai mudar. O seu caráter vai mudar. Quando nós lemos a Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 15 até o 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja bem, a pessoa que ela creu em Jesus Cristo, a pessoa que ela foi conduzida até o batismo, antes dela chegar no batismo, ela deve perder o seu amor pelo mundo. E mundo aqui não se está falando, irmão, das pessoas. Porque quando você lê a palavra mundo na Bíblia, ela tem pelo menos 3 sentidos. O primeiro é o mundo físico, que nós vimos. O segundo é o mundo pessoas. E terceiro é o mundo sistema. Quando a Bíblia está dizendo aqui através do escrito de João, não ameis o mundo. Então esse sistema que está aí, que o próprio Jesus disse que já está na mão do maligno. Então o mundo, ele propiciona e oferece pecado que te afasta de Deus. E uma pessoa, para ser batizada, ela tem que estar liberta do mundo. A palavra concupiscência que nós lemos aqui quer dizer apetite, desejo. Logo nós entendemos que uma pessoa que ainda tem a concupiscência ou o desejo da carne, ou ainda tenha o desejo nos olhos, ela não pode ser batizada. Enquanto seu coração ainda desejar as coisas do mundo, ela não pode passar pelo batismo. Ela precisa estar totalmente liberta, transformada. Muitas das vezes há uma preocupação tão grande de mudar o exterior e se esquece da mudança interior. Você não pode desejar o pecado. Você não pode ser atraído pelas coisas do mundo. Você não pode mais ter desejo pelas coisas erradas. A Bíblia diz no texto que nós lemos que esse tipo de coisa não são do Pai, não pertence para Deus. E tudo vai passar com esse mundo. Tudo. Mas a vontade de Deus é que vai permanecer. Logo, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que para se batizar, a pessoa precisa estar totalmente convertida. E o seu coração deve ter o desejo de servir a Deus. Não pode mais se sentir prazer
nas coisas que o mundo oferece. Tiago capítulo 4, versículo de número 4 diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí eu pergunto para você, se o batismo é uma iniciação na vida cristã, e a pessoa começa uma caminhada para ir morar com Deus, como você vai batizar uma pessoa, ou como você vai se batizar, sendo ainda amigo do mundo e inimigo de Deus? Primeiro é preciso você repudiar o mundo, abandonar o mundo. É necessário que a pessoa, para se batizar, ela esteja de acordo, ela esteja disposta a viver uma vida nova. E eu quero ler um texto com os irmãos que nós encontramos em Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo número 6, versículo de número 4, que diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então veja bem, Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma que de sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo. Então, aquela velha criatura de pecado, que é o que o texto trata, foi sepultada com Cristo no batismo. E ali nasceu uma nova criatura. E essa nova criatura que nasceu, ela deve estar, conforme diz aqui a palavra de Deus, disposta a andar em novidade de vida, ter uma nova vida. Se não houver essa consciência, para que se batizar? Para viver praticando as mesmas obras que praticava? Viver com a mesma vida que se vivia? Não. De nada vai valer você se batizar e continuar praticando as mesmas obras. Ouça o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo de número 8. Mateus 3:8 diz assim, ó: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. O texto, irmãos, fala de João Batista estava batizando. E de repente ele olha e vê que muitos fariseus e saduceus estavam indo também para se batizar. E ele diz assim, ó: quem é que vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto na raiz. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Produzir, por frutos dignos do arrependimento. Então, logo a pessoa que vai se batizar, ela tem que estar consciente que ela vai ter que ter uma nova vida. E nessa nova vida ela vai ter que apresentar os frutos dignos de um arrependimento. A palavra arrependimento quer dizer pesar por faltas cometidas ou erros cometidos. Eu tenho que sentir um peso, um arrependimento, uma profunda tristeza por aquilo que eu cometi de errado. E não posso torná-la, em hipótese alguma, a cometer. Por quê? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, ele se converteu a Cristo, ele sepultou a velha criatura no batismo, ele ressuscitou uma nova criatura para viver uma vida nova, ele não vive pecando. Isso mesmo.
aquele que é, irmãos, nascido de Deus, ele não vive pecando. A vida dele é uma vida transformada, é uma vida modificada. E eu quero compartilhar com você um texto que nós encontramos na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo de número 5, e o versículo de número 18, 1 João 5,18, que diz assim, ó: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então veja bem, aquele que é nascido de Deus, a Bíblia está dizendo que ele não peca. E o que foi gerado de Deus se conserva a si mesmo. Então, eu tenho que estar liberto do pecado, eu tenho que estar consciente que eu vou ter que ter uma nova vida. Nessa vida eu vou ter que produzir frutos dignos do arrependimento, e eu não vou poder mais viver pecando, porque se eu fui gerado por Deus, eu vou me conservar, Então, irmãos, essa história que todo mundo é pecador, que todo mundo vive pecando, isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que se eu sou nascido de Deus, gerado por Deus, eu vou me conservar santo, e o maligno não vai poder me tocar. Nós vamos encerrar por aqui esse sucinto estudo sobre a questão do batismo. E eu quero deixar como últimas palavras dizendo que crer em Jesus Cristo e cumprir com a sua justiça é algo necessário para nós ser salvos. Porém, para servir a Deus, irmãos, não é de qualquer maneira. A igreja, quando eu falo igreja num todo. A igreja mundial, ela tem entrado num declínio espiritual tão grande. E nós temos visto tantas heresias que hoje andam, irmãos, dentro do Evangelho, que nos entristece. Servir a Deus é, irmãos, fazer parte de um povo seleto, escolhido, santo. A palavra de Deus fala na carta aos Hebreus que sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não se deixe enganar. O caminho do céu é trilhado com paz e santificação. Seja fiel. Obedeça a palavra. Estude a palavra. Busque na Bíblia as verdades que vão te conduzir até o céu. Servir a Deus é ser santo em toda a sua maneira, no corpo, na alma e no espírito. Que Deus vos abençoe. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nos vossos corações, na vossa mente, dando-nos entendimento para que você possa aprender o que aqui foi ensinado. E talvez você que vai assistir esse vídeo, você vai se deparar com uma situação que o teu batismo não foi feito conforme a Bíblia ensina. Pode gerar-se uma pergunta: o que eu faço, pastor? Qual é o meu
procedimento daqui para frente. Se você não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o teu batismo não tem validade diante de Deus. Se você não foi batizado por imersão, você deve refletir à luz da palavra e orar a Deus. E se não houver uma certeza, uma fé convicta dentro de você, então você deve corrigir esse ato. Corrigir esse ato, sim, para que você possa ter a tua consciência, a tua fé tranquila. Porque Paulo nos ensina que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Aonde está isso, pastor? Efésios capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então veja bem, se o teu batismo não foi feito por imersão, você foi batizado por aspersão, você foi batizado por outra forma de batismo, por substanciação, você foi batizado no tanque, numa piscina. No teu batismo não foi usada a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso, mediante o que você está aprendendo hoje, gerar em você uma dúvida, então a tua fé não está convicta. E talvez você precise corrigir esse ato. Porque Paulo disse, há um só Deus, há uma só fé e há um só batismo. Então você precisa crer nisso. E se ficar dúvida acerca do que foi feito, não hesite, mas corrija esse ato. Que Deus ricamente vos abençoe. Que o Espírito Santo repouse das mais ricas bênçãos sobre a tua vida. Amém.